O que me parece boa parte, o cerne da crítica, que foi, dessa vez, agora veio pela imprensa internacional, a imprensa internacional já havia se dedicado bastante ao Supremo no episódio do Elon Musk e do Alexandre Moraes. Agora, com o New York Times, ela tem um outro componente. Ela sai de uma disputa entre um bilionário digamos, com suas veleidades políticas quaisquer que sejam, e um Chief Justice, como eles gostam de falar em inglês, um ministro integrante de uma Corte Suprema, e vai para estabelecer se o Supremo, ao se dedicar ao que você descreveu como guardião da Constituição, dos princípios democráticos, acabou ferindo-os particularmente na questão da liberdade de expressão. Sim. Acho que aí é um pouco onde essa distinção colapsa e onde a resposta tem que ser um pouco nuançada para a pergunta, no que diz respeito à liberdade de expressão, que é aí o calcanhar de Aquiles e acho que é onde a crítica mais veemente e forte que se faz ao Supremo. Sobre isso, ele atrapalha ou ajuda? E ele é bastante ambíguo, porque às vezes ele ajuda. O Supremo tem algumas decisões importantes para a liberdade de expressão. Então, biografias não autorizadas. Agora, nesse caso recente que você teve de influencer, que você tinha algumas influencers de ciência desmentindo uma pessoa na internet que estava disseminando que diabetes era causado por parasita. A primeira instância censurou a reportagem, falou que tinha indenização. Tribunais de Justiça, idem. Vai para o Supremo para dizer que é possível desmentir alguém com base em ciência. Isso é um lado. De outro lado, ele permanece com uma jurisprudência que é violenta ou pouco protetiva da liberdade de expressão em geral. Então, um grande caso nosso, o primeiro é o Elvanger, estudado todo lado, que é o seguinte, tem ideia nazista, tira o livro de circulação, lá atrás. Você tem uma ofensa a ministro, você pode suspender uma matéria, você pode tirar a matéria de circulação. Se você ofendeu alguém. Só que o Supremo faz isso. Penal, não tá? Então, a gente tem a ideia de tirar de circulação, né? A ideia de falar assim, olha, você não pode mais falar sobre esse assunto. O Estadão ficou censurado durante meses, quase um ano inteiro. Por uma decisão que começou com um juiz no Maranhão. E era começo dos anos 2000. E ele faz isso alinhado com o restante do judiciário. Faz uma reportagem denunciando excessos de remuneração do judiciário. No dia seguinte, tem uma ação e vai haver uma condenação. Vai retirar a matéria do ar, vai haver condenação. Teve uma repórter que recentemente foi condenada porque escreveu um livro ficcional falando de uma comarca. E o juiz que se sentiu ofendido, que não era identificado, entrou com uma ação, com indenização, retirar a obra do ar, ganhou, etc, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? O Supremo tem algumas decisões pró-liberdade de expressão importantes. No geral, age muito mal quando ele é contra a liberdade de expressão, muitas vezes, especialmente quando ele é atingido. Ele faz isso, como é o restante do judiciário também, bastante contra a liberdade de expressão. E é um pouco mais grave quando é o Supremo, porque ele é a última instância, não tem ninguém lhe controlando. Todo o nosso sistema parte da premissa de que esses agentes vão controlar os seus excessos. Então, se o Alexandre de Moraes errou um pouco a mão, que o colegiado ia mitigar os excessos num controle coletivo. Ou que eles iam evitar cair nas mesmas armadilhas que cai no juiz de primeira instância do Tribunal de Justiça. E isso não tem funcionado bem. Então, numa atuação protetiva, se o Alexandre de Moraes erra a mão, o tribunal, no geral, vota junto, protege e por aí vai. Então, a acusação é, o Supremo não está sabendo se autolimitar. E nesse ambiente, você tem os pacotes da legislação anti-STF.